Bem-vindo a mais um vídeo Bastidores da Liderança com o César. Hoje eu quero falar com você, dev analista, que sempre na hora do sufoco, na hora de apagar incêndio, sempre lembram de você. Ou seja, você é aquela pessoa indispensável tecnicamente. Você é o cara na hora de resolver todas as questões. Então, eu quero falar exatamente com você. Se você tem essa percepção, essa visão que você passa para os seus gestores e você quer se tornar líder de projeto, eu te digo que você está indo no caminho totalmente contrário à sua promoção e eu vou te provar aqui hoje nesse vídeo. Então, se você vive essa situação, se você quer conquistar a sua primeira liderança em gestão de projetos e aumentar aí a sua renda em R$ 7.000, eu digo aumentar a sua renda, não é ganhar R$ 7.000, é aumentar em R$ 7.000 a sua renda, essa é a diferença salarial de um analista para um líder de projetos. Esse vídeo aqui é para você. Eu vou te mostrar o passo a passo, com algumas dicas práticas, inclusive, de como você deve atuar no seu dia a dia para que você consiga conquistar aí a sua primeira liderança. Bom, então vamos lá. O tema de hoje é: se você resolve problemas demais, provavelmente você evita problemas de menos. Então, eu vou te mostrar aqui que o apagador de incêndio trava a sua promoção na área de TI, para a sua promoção de gestão de projetos. Então, se você se sente bem ali, gera até um orgulho, né, de sempre ser chamado para resolver os problemas técnicos, sempre, toda vez que dá um problema grave, o seu nome sempre é lembrado. Eu tenho certeza que depois gera uma frustração, porque o seu nome não é lembrado nos momentos da liderança. Nos momentos de resolver problema, ok, seu nome está lá no topo. Nos momentos de pensar em algo estratégico, pensar em algo de gestão, ou até mesmo você já deve ter visto alguns profissionais que você entende ser piores tecnicamente do que você ser promovido na sua frente. Então, se isso já aconteceu com você, hoje você vai descobrir como evitar isso e de repente ser o próximo líder a ser promovido. Então lembre-se que resolver problemas demais te deixa ocupado, mas não necessariamente te torna um líder. O que te aproxima da liderança não é resolver problemas, apagar incêndios, mas sim agir como líder, que é evitando problemas, criando previsibilidade e criando um processo que permita uh, que os problemas deixem de acontecer e você passe realmente a conduzir um projeto para o sucesso. Isso daí te garante uma proximidade com o seu gerente, sem bajulação, sem ter que puxar saco, mas você torna-se uma pessoa confiável, uma pessoa que realmente entrega resultados de liderança e de gestão que aí os seus superiores estão de repente buscando e precisando. Então hoje eu vou te mostrar por que o herói do incêndio não vai te, ser o herói do incêndio não vai te promover. O que vai fazer você virar o profissional que realmente evita com que aquele incêndio acabe. Essa daqui é a minha promessa de hoje para você. Bom, o objetivo da aula aqui é te mostrar por que ser um bom apagador de incêndio não é o caminho da liderança, tá? Então muita gente acha que por ser chamado sempre que o bicho pega, isso automaticamente vai qualificá-la, né, para liderar, para assumir a liderança, né? Mas na prática mesmo, o gestor vê que, que aquela pessoa, né, se é o seu caso, é alguém essencial na operação do projeto. Não estou dizendo que uma pessoa desse tipo não é necessária e importante para um projeto, mas é importante tecnicamente. Se você quer conquistar a sua primeira liderança, se você quer de fato ser um líder de projetos, a sua postura tem que ser diferente, tem que ser uma postura de liderança, de gestão, e não uma postura técnica, tá? Ah, o objetivo aqui é fazer você enxergar essa diferença de ser indispensável na execução e ser referência na liderança. As diferenças de ser indispensável na execução e ser referência na liderança. Aqui eu vou te mostrar também a diferença entre resolver e prevenir problemas. Aqui é importante, é um contraste bem importante aqui, de você entender que resolver problemas é reagir a algo que aconteceu.
prevenir problemas é liderar de fato, é você fazer uma boa gestão de riscos. Um risco é um problema que aconteceu. Então, se aquele problema ocorreu, aconteceu e ninguém levantou isso anteriormente, é porque a gestão de riscos não está sendo feito adequadamente. Então, quem resolve, de fato, é muito valioso, é bem valioso. Mas quem previne é estratégico. E líder é estratégico. Técnico é operacional. É quem resolve de fato ali, põe a mão no código e resolve. Enquanto você estiver preso na urgência, você não consegue enxergar o que realmente precisa ser feito para que um processo flua. Flua sem que aqueles problemas aconteçam o tempo inteiro. Então, aquelas urgências que acontecem no seu dia a dia o tempo todo, para um pouquinho, analisa, porque este daí pode estar sendo o problema que está te travando. Porque eu sei que, já falei em outros vídeos aqui, para você chegar numa liderança, primeiro você assume responsabilidades e se mostra como líder. Depois você consegue o crachá. Então a liderança vem antes do crachá, sua liderança formal. Vem antes. Antes você tem um trabalhinho para fazer ali se você nunca foi líder, e é isso que eu faço. É isso que eu ajudo você, ajudo profissionais de TI a conquistar a sua primeira liderança. O outro objetivo que eu vou te mostrar aqui hoje é te dar um método simples para você começar de fato a ser visto como alguém que previne e não alguém que só apaga incêndios, tá? Então você vai aprender esses três passos práticos para você já começar a aplicar aí no seu dia a dia. Então, entender a causa, criar mini processos de verificação para que os problemas passem a deixar de ocorrer e você comece a prevenir e entregar realmente uma comunicação que você previne, né, uma comunicação preventiva, ações preventivas do que você apagar incêndios o tempo inteiro. Então, isso sim, a prevenção gera valor. Mais uma vez, valor para uma pessoa que quer assumir um cargo de liderança. Fazendo isso consistentemente, certamente você vai despertar os olhares aí dos seus superiores e vai começar também a conquistar a confiança dessas pessoas, as pessoas que realmente de fato promovem dentro da empresa. Então você começa a mudar o tipo de conversa com o seu gestor. Isso daí, quando você começa a aplicar isso na prática, você vai entender que você não vai mais simplesmente ser chamado no momento que o bicho pega, e sim começar a pensar em planejamento. O problema real aqui, você criou fama de apagador de incêndio. Você é o cara que, tecnicamente, o projeto não pode ficar sem. Você é chamado para grandes projetos, importantes projetos, não porque você é um bom líder, mas porque você é uma pessoa que resolve tecnicamente. Mais uma vez, se isso estiver acontecendo no seu dia a dia, no seu cenário, você está cada vez mais se distanciando da sua promoção em líder de TI. Então, aquela pessoa que é chamada sempre que algo quebra, que é o salvador da pátria, isso em um certo momento é muito bom, mas se você quiser realmente conseguir a sua liderança, isso não é nada bom. Isso daí vira uma ponte reversa para a liderança, né, e termina virando uma prisão aí na parte técnica, tá? Então, esse daqui é o problema, nós vamos aprender a resolver isso daqui de fato. Primeiro, eu vou te falar alguns sinais aí que você deve perceber se estiver acontecendo com você. São os sinais de que você realmente está preso aí na sua função técnica. Nós vamos reverter esse cenário aqui. Sempre te chamam para fazer alguma correção quando tudo der errado. Então, o sistema caiu, um bug foi encontrado em produção, o cliente ligou furioso, aí lembram de você, né? Chama aquela pessoa porque realmente ela vai conseguir resolver o problema. Porém, você não foi lembrado no momento de pensar numa solução estratégica, numa solução ah, de contorno ali em, em relação àquela situação, né? Mas você foi
lembrado para resolver aquele problema tecnicamente. Isso, mais uma vez, né? Isso alimenta muito o ego, né? Ah, pô, eu sou o cara que eu resolvo tudo, tá? Mas, mais uma vez, te prende num personagem que o gestor não quer perder na operação. Você vira imprescindível na operação, na técnica. E é por isso que muitas vezes você não é promovido. Eu já participei de conversas em empresas que ah, a empresa precisava de um líder, de um gestor de projetos, porém, várias pessoas técnicas eram lembradas, mas na hora de decidir, a pessoa talvez menos técnica que entregava menos para o projeto tecnicamente era promovida. Isso gera, inclusive, uma insatisfação geral ali, né? Um senso de injustiça. Porém, eu vou te mostrar aqui o caminho para que você seja essa pessoa escolhida e não as pessoas que ficaram irritadas, chateadas, porque provavelmente você já passou por isso. Se você vem lutando aí para conseguir a sua liderança e não consegue, aqui eu consigo te mostrar o caminho certo para que você consiga realizar esse sonho e conquistar a sua primeira liderança. Então você vai entender ali por que que isso acontece ao longo desse vídeo aqui. Um outro sinal que seu dia é 100% urgência, e quase planejamento ou zero planejamento. Você nunca é chamado para planejar, para, enfim, conversar sobre a estratégia do projeto, né? Você sempre está ali naquela rotina de resolve ticket, recebe ligação, responde e-mail, calça o gestor com informações técnicas, reuniões emergenciais técnicas, e você termina o dia exausto, mas com a sensação de que não construiu nada, de fato, no caminho para sua liderança. Tá? Líder é quem protege prazos, custos, retrabalho, para garantir que realmente o projeto funcione da forma como precisa funcionar. E não só aquela pessoa que resolve coisas urgentes o tempo inteiro. Um outro sinal é que seu chefe te elogia, mas não te promove. Então, o tempo inteiro, ah, pô, você é muito bom, você resolveu aquele problema, muito obrigado. Pô, você é o cara, o projeto não pode ficar sem você. Isso daí realmente o seu ego vai lá em cima, vai lá no topo. Mas aí você vê outras pessoas sendo de fato promovidas ou até mesmo contratadas. Isso também já aconteceu em empresas que eu trabalhava. Eu via analistas saindo irritado da empresa, decepcionado, porque via que aquele cargo, aquela vaga de liderança que estava aberta foi preenchido por uma pessoa externa. E normalmente aquela pessoa externa que chega com aquele clima horrível, né? Que precisa reconquistar o time, porque as pessoas que ali estavam se sentiram injustiçadas porque não foram promovidas. Mas por quê? Porque estão fazendo da forma errada. Então, o tempo inteiro, né? Você é ótimo, você salva a gente, conte sempre comigo, aquela coisa toda, mas na hora do aumento mesmo, na hora de entregar o cargo, te dar uma promoção, você não é lembrado. Então, elogio, esse tipo de elogio está focado no apagar incêndio, no resolver aquela questão emergencial e não de construir uma relação de confiança para assumir um cargo de liderança. E a promoção fica cada dia mais distante e você sempre vai ficar em segundo plano nesse quesito. Então, por que isso te impede de liderar? Liderar você precisa criar previsibilidade, não viver no caos. O caos, para um pouquinho para pensar no seu dia a dia, no seu ambiente de projeto. Se você estiver vivendo no caos, você provavelmente não vai ser promovido. Você vai sempre estar resolvendo problemas e não ajudando a melhorar aquele caos. Então, se você quer ser lembrado como uma pessoa que poderá assumir um cargo de liderança, efetivamente você precisa sair um pouquinho daquela caixa e olhar de cima, ver por que que aquele caos está acontecendo. Precisa parar de viver no improviso o tempo inteiro e aí começar a pensar em ações. Eu gosto muito do termo plano de ação.
você vai montar um plano de ação para os problemas que estão acontecendo. Hoje eu estava discutindo com um colega, com um par, e nós estávamos justamente falando sobre isso, para que a gente comece a usar ferramentas, né, até mesmo quando você já está na gestão, né, hoje eu atuo como gerente de projetos aí há 17 anos, e mesmo na gestão, você começa a enxergar que algum tipo de causa está sendo gerado e você precisa imediatamente fazer um plano de ação, traçar ações, definir responsáveis para cada ação, objetivo, né, naquele plano de ação para você resolver algum problema e evitar que aquele caos aumente, né, que aquele caos vire uma bola de neve. De repente, uma coisinha miúda ali, pequenininha, né, daqui a pouco vira uma dimensão sem precedentes. E o líder serve justamente para isso, para ficar olhando o tempo inteiro ali aquele cenário, para entender onde estão os problemas, onde os problemas estão surgindo e o que a gente precisa fazer para melhorar. Isso sim te torna um líder respeitado. A sua alta gestão, né, os seus superiores começam a te enxergar de fato como uma pessoa que vai agregar, né, vai agregar ali na gestão. Então, se o seu valor está só em apagar incêndio, o gestor vai sempre te ver como uma peça crítica ali, que não, uma peça, uma engrenagem que não pode faltar, né? Se aquela engrenagem faltar, aquele sistema todo é desmontado. Mas se você quiser sair, deixar de ser essa peça fundamental, você precisa começar a entregar outras, outras questões de valor, uma questão que realmente traz um valor para a área de liderança. Tá? Ah, uma outra coisa, a empresa ela promove quem constrói um sistema aqui no sentido de um processo, tá? Não só quem resolve bug. Então, quando você começa a construir um processo de comunicação que vai aproximar o seu gestor do projeto, munindo ele de informações importantes para que ele tome decisões, e não só você passa a resolver bugs, entrega para ele, ó, resolvi o bug tal, mais um bug, mais um bug. Isso, ok, ele vai ficar super feliz, mas não vai lembrar de você quando precisar de realmente contratar uma liderança ali. Ou substituir um líder, ou de repente chegou mais um projeto na empresa, ele precisa de um novo líder, ele não vai lembrar de você. Ele vai lembrar de você quando precisar, tecnicamente, de alguém bom. Tá? Então, o líder não fica o tempo inteiro apagando incêndio. Ele pode até resolver o incêndio ali na hora, mas ele precisa sair daquele caos e entender por que aquele problema aconteceu e entregar realmente uma solução definitiva, né? Então, quem ajuda o time a parar de sofrer com os mesmos problemas sempre, torna-se um líder. É o líder do futuro. Entenda isso, coloque isso na cabeça. É o líder do futuro. Bom, os benefícios, né, de você virar um preventor, né, alguém que previne problemas. Você ganha uma autoridade natural. A sua autogestão e até mesmo o seu time começa a te enxergar de uma outra forma. Começa a te perguntar coisas, perguntar questões diferentes, não mais tecnicamente. Ah, esse framework, esse método, esse código, enfim, esse requisito. Você começa a receber outro tipo de pergunta. Esse risco aqui vai acontecer. O que nós podemos fazer? Olha, nessa sprint aconteceram esses tipos de problema aqui. Como é que a gente pode fazer para que isso não aconteça mais? Que lições aprendidas nós podemos colocar em prática aqui para que isso não aconteça mais? E você tem que entrar aí de sola nesse momento. Tem que mostrar que você está ali para realmente entregar soluções adequadas de gestão e não mais soluções técnicas. Então você tem que virar essa chavinha aí na cabeça, tá? Então a, a autoridade ela começa a ser montada quando você começa a falar da causa e não mais só do sintoma, não só mais do problema que aconteceu. Você mostra que entendeu o cenário e você cria ações para que aquilo não aconteça mais. E aí sim, a sua autoridade vem de forma natural. Você passa a virar referência de visão, uma referência de liderança e não mais
só uma referência técnica. Você começa a ser chamado para planejar, não só para pagar. Então, inclusive em outros projetos, isso aconteceu comigo. Quando eu comecei a aplicar algumas questões desse tipo, eu passei a ser considerado em algumas reuniões estratégicas. É até muito. Você deixa de sentir aquele ego de que, eu sou o cara do projeto, você passa a ter um sentimento bom de que, cara, eu estou conseguindo agregar em outra área aqui, eu tô conseguindo atingir o meu objetivo. Porque se eu passei a ser chamado para esse tipo de reunião, é porque já é um indício de que você está conseguindo passar uma visão diferente, né? Quando fala em, vamos ajudar, o que que você acha da gente ajustar esse processo aqui para que isso não aconteça de novo? Quais ações você acredita que seria melhor que nós aplicássemos aqui para que isso não aconteça mais? Então, isso daí você começa a entregar uma, um valor realmente de gestão e aí as coisas começam a mudar na sua carreira, tá? Você passa a mudar da sala do desespero para uma sala de planejamento. E aí o seu time vai te agradecer, né? Podem ter pessoas ali que trabalham com você na sua equipe como dev, como analista, enfim, que não querem liderar, né? Eu tenho pessoas que inclusive entregam informações importantes de liderança, se mostram realmente líderes, mas quando você começa a perguntar se ela quer, realmente, se a pessoa quer assumir algumas atividades de liderança, de repente até um mesmo projeto, ela se esquiva, né? Então tem pessoas que naturalmente mostram isso, mas você precisa de um algo a mais. Você precisa trabalhar um caminho melhor aí para que você passe a utilizar ferramentas importantes para realmente mostrar, eu vim aqui, eu cheguei, estou aqui para assumir um cargo de liderança, e é isso que eu quero. Então você entra de fato no funil real da liderança. Então o gestor começa a olhar para você e olhar, essa pessoa ajuda a reduzir o risco, a estabilizar o ambiente, a liderar um time, começa a produzir, o time começa a produzir mais porque você tomou certas ações, né? Então, você realmente vai virar uma das primeiras opções aí, quando haver, né? Desculpa, quando houver alguma possibilidade aí de um cargo de liderança, tá? Então, você passa a ser aquela pessoa que realmente evita problemas, né? Automaticamente você começa a virar o gestor que todo gestor quer ter do lado, né? Que quer que quer receber informações de uma pessoa que realmente toma decisões importantes. Bom, aqui nós vamos entrar aqui numa, numa, num passo dessa aula aqui que é de fato prático. Então são 3 passos que você vai fazer para conseguir ah, mudar essa chave aí e mudar a sua visibilidade dentro da empresa. O primeiro passo que você vai fazer é que antes de resolver de fato, você vai entender a causa. Lembrando que provavelmente você é uma pessoa que ainda está na área técnica e busca a sua primeira liderança em projetos. Então, você ainda é uma pessoa técnica, ou codificando, ou fazendo uma análise de requisitos, ou fazendo um teste, né? Antes de resolver qualquer problema que pintar aí no projeto, você vai entender a causa. Você vai indicar uma solução. Então, você vai fazer uma auditoria ali, né? No mínimo, tomar um tipo de reflexão, e aí você já vai entregar uma análise pronta. Você não vai chegar mais com um problema. Você pode entregar um problema, mas você já vai entregar um conjunto de soluções. Então, isso daí já vai mudar o seu jogo, tá? Ah, Você vai criar um mini sistema de prevenção, alguns sistemas de prevenção. O que eu chamo de sistemas aqui, mais uma vez, são processos. São mini processos de prevenção. Então, por exemplo, que processo de prevenção nós podemos pensar aqui? Você vai pensar no seu cenário aí, mas eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, checklist antes de subir para a produção. O que aconteceu
de problemas quando a gente subiu algum item para produção. Ah, foram esses problemas aqui, ok. Baseado nesses problemas, você vai montar um checklist para que da próxima vez que nós formos subir algo para produção, isso daqui tem que estar verificado, tem que ser verificado. De repente, uma validação extra automatizada, uma regra de negócio um pouco mais detalhada, uma reunião para ajudar a documentar fazer uma documentação mínima, né, um alinhamento rápido ali com a área de negócio. São coisas, são pequenos processos que você vai criando ali para que os problemas sejam evitados. E aí, opa, as pessoas já começam a te olhar também com outro olhar. Lembrando que esses mini sistemas de prevenção, eles não são algo burocrático. Você não vai criar um mega processo que as pessoas vão olhar e falar, cara, isso aqui é muito chato de fazer, isso aqui, esse esforço aqui é muito grande para fazer, e elas vão passar a não ver mais valor naquilo, né? Vai ser uma burocracia muito grande. Então, você vai fazer pequenos ajustes ali mais consistentes que realmente evitam que o problema aconteça ou que surjam novos problemas. E o terceiro passo, você vai comunicar a prevenção como valor, né? E aqui está o pulo do gato para você. Não adianta só prevenir, você precisa comunicar bem o que você fez. Não adianta você guardar essa informação para você. Poxa, eu resolvi um problema ali, pô, massa, aquele problema não aconteceu mais, mas você não falou para ninguém, não divulgou para ninguém, principalmente para as pessoas que têm o poder de promover ali, fazer promoções à empresa, os seus superiores, enfim, todas as pessoas estratégicas. Você precisa ter isso em mente, mapear essas pessoas e, de fato, começar a entregar esse valor e comunicar que você está entregando esse valor, porque às vezes as pessoas não conseguem enxergar isso sozinhas, né? Então, ao invés de você chegar e falar assim, olha, eu resolvi o bug tal, você vai entregar uma análise um pouco mais completa. Olha, eu resolvi aquela questão para evitar que esse tipo de questão volte a acontecer, a gente precisa implementar isso, 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 para reduzir as chances de mais uma vez acontecer e a gente conseguir estabilizar o sistema, a funcionalidade, enfim. Então você vai bug, analisou o bug, analisou as causas daquele bug, você vai fazer, depois de uma análise, você vai fazer ali um mini relatório, coisa bem simples, para falar, para divulgar de fato o que você fez. Eu gosto muito de dar um exemplo que eu vivi na prática com alguns líderes que eu estava treinando. Eles passaram a fazer alguns relatórios de acompanhamento quinzenal do projeto. E aí eles estavam fazendo esses relatórios quinzenais e tal, e depois de um tempo eu voltei lá, depois de, sei lá, 3 ou 4 relatórios que eles tinham feito, e aí falei, e aí, como é que está sendo o resultado disso para o seu gestor? E aí eu recebi críticas, e mais críticas, né? Críticas pesadas. E aí eu fui lá a fundo identificar, cara, por que que não surtiu resultado para você? Porque isso daqui gera resultado. Por quê? A pessoa falou, eu coloquei aqui na ferramenta, na época era o Redmine, coloquei aqui no Redmine, tá aqui todos os relatórios, eu abri os relatórios, realmente estavam muito bem feitos, mas o gestor não ligou para isso. O gestor simplesmente não lê. E aí foi que eu descobri que a pessoa estava gerando os relatórios quinzenais do projeto, com informações importantíssimas ali, né, informações que valiam ouro para o projeto, mas ele não estava divulgando. Então, como é que aquele relatório vai ter valor se ele fez um mega relatório com informações mega importantes para o projeto, mas ele não divulgou para as pessoas? Então, ele estava esperando que o gestor criasse a necessidade de enxergar aquelas informações para buscar as informações no Redmine, né? Que era o sistema utilizado à época. Então, tudo que você fizer, você precisa comunicar. Então, eu falei para ele: olha, acerta isso daqui que você vai conseguir o resultado que eu estou falando que você vai conseguir. Então,
Guarda isso para você, lembre-se de sempre comunicar para as pessoas importantes que você fez aquilo, por que fez aquilo, entregar realmente informações que valem ouro, né? Que realmente informações ah, que trazem muita visibilidade para quem está querendo conquistar aí a sua liderança. Então vamos lá, vamos só recapitular aqui bem rapidamente. Primeiro passo, antes de resolver, entenda a causa. Você vai criar mini processos de prevenção, de verificação, para que aqueles problemas não ocorram mais. E você vai comunicar sempre que você fizer alguma prevenção, que você fizer algo de valor para o projeto, você vai comunicar. Então, o passo imediato que você precisa fazer agora é escolher um problema recorrente e atacar a raiz daquele problema. Então, analise aí no seu cenário que problema que sempre acontece. Provavelmente tem algo que se repete. De repente, vários cenários aí está se repetindo. Então, identifica um problema só. Eu sei que de repente você deve ter uma lista de problemas. Não, calma, calma. Pega só um problema, ataca a raiz e faz aqueles 3 passos anteriores. Sempre lembre de comunicar. Então, pensa aí no problema no dia a dia e faça o que eu estou te falando semana após semana. Em pouco tempo, o seu portfólio de melhorias vai estar consideravelmente grande, e aí a sua postura de liderança vai estar clara. Você realmente vai ter comunicado de forma assertiva aí para as pessoas que realmente interessam. Para acabar aqui, pense nisso. Líder não é quem corre atrás do fogo, tá? Se você vive apagando incêndio, você está preso num ciclo que te cansa, te desgasta e ainda por cima te afasta cada vez mais da promoção, tá? Quem constrói um ambiente onde o fogo quase não começa é a pessoa que vai ser lembrada no momento da promoção, tá? Guarde isso também. Então, se você realmente está interessado em construir, em conquistar a sua primeira liderança, já me segue, curta aqui esse vídeo, me segue aí no YouTube para você receber mais conteúdos como este aqui e você conseguir realmente conquistar a sua primeira liderança. Comente, mande suas dúvidas, porque eu vou ter o maior prazer em te ajudar e responder de forma mais assertiva possível. No mais é isso, um forte abraço e ação.